A culpa é do George Martin. Quanto mais ele demorar para lançar esses livros, mais a gente vai ficar especulando coisas malucas sobre a história que ele já escreveu. Sério, eu acho que não existe um limite do quão insanas as teorias das Crônicas de Gelo e Fogo podem ser. E aí, eu resolvi abrir um espaço novo aqui no canal para comentar as teorias mais insanas. Começando com uma que me deu vontade de fazer depois daquela cena dos morcegos lá em House of the Dragon, aquela cena com a Alice Rivers. Tem gente por aí que acredita que ela tá super relacionada com duas casas que tem como símbolo justamente o morcego. Inclusive, de acordo com essa teoria, ela seria antepassada distante da Sansa, da Arya, do Bran, do Robb e do Rickon. Fica aqui comigo que eu já te explico que loucura é essa. Meu nome é Lucas Franco e esse daqui é o Lendas e Lore, o seu canal de fantasia, Game of Thrones e escrita criativa. O livro Fogo e Sangue, volume 1, termina durante o reinado do rei Aegon III, logo após os eventos da Dança dos Dragões, ainda durante a regência. Quer dizer que, para variar, algumas histórias são interrompidas de repente. É o caso de Alice Rivers, a misteriosa amante, quem sabe até esposa, do príncipe Aemond Targaryen. Quando a história do livro termina, ela ainda está lá, em Harrenhal, governando como um tipo de rainha bruxa. Na verdade, ela se recusa a abandonar o castelo, ao lado do filho dela, que ela diz ser também um filho de Aemon, quer dizer, um suposto príncipe Targaryen. Daí um grupo de homens até tenta expulsá-la lá de dentro, mas a expedição não deu certo e o livro termina justamente quando uma nova força estava se preparando para marchar contra Harrenhal. Isso é o que a gente sabe de concreto até esse momento. Uma bruxa habitando um castelo em ruínas com um filho que pode ou não ser um filho de Aemon. E daí, quando a gente olha para o mundo de Gelo e Fogo, que resume toda a história de Westeros, nós descobrimos que, cerca de 20 anos depois desse ponto, Harrenhal já pertencia à Casa Lothstone, aquela casa que tem como símbolo um morcego. Isso acontece no ano 151 depois da conquista. Quer dizer, esse intervalo de 2 décadas é um verdadeiro buraco na cronologia oficial de Harrenhal. Nós não sabemos quanto tempo Alice Rivers permaneceu lá, como ela foi derrotada, se realmente foi derrotada, e não sabemos também o destino de seu filho. Esses dois simplesmente desapareceram dos registros históricos. E esse detalhe é importante porque essa mulher está muito longe de ser uma personagem comum. Eu já falei sobre ela aqui no canal, foi até um dos primeiros vídeos. Tudo indica que ela possuía habilidades sobrenaturais genuínas. Dizem que era capaz de ver coisas através das chamas, das poças e até das nuvens. Sem falar no cara que morreu misteriosamente logo depois de insultar o filho dela. Ou então, mais bizarro ainda, aquele caso do mensageiro que voltou da primeira tentativa de invasão. Ele disse que tinha um recado da rainha bruxa e que ninguém poderia rir ao ouvir aquela mensagem, porque se alguém risse, ele morreria. Segundo ele, a bruxa havia acordado forças obscuras em Harrenhal e ela inclusive teria um dragão. Nessa hora, um cara riu. E aí, o homem que passou a mensagem morreu sufocado, como se uma sombra estivesse apertando o seu pescoço. Parece muito com aquele tipo de magia da Melisandre, mas é aquela coisa, né? Tudo aqui ainda está cercado de mistérios. Outro detalhe bem curioso sobre essa mulher é a aparência. A Alice já deveria ter cerca de 40, 50 anos nessa época, talvez até mais. Só que várias descrições dessa época sugerem que ela continuava parecendo muito mais jovem. Alguns fãs acreditam que isso também seria consequência do uso de magia, e de novo, que também me remete a Melisandre. De qualquer forma, é justamente essa combinação de um enorme vazio histórico, uma personagem cercada por poderes sobrenaturais e um destino completamente desconhecido que servem aí como ingredientes perfeitos para criações de teorias. Até aqui, nós vimos que existe um vazio enorme na história de Harrenhal, 20 anos.
E é justamente nesse período que surge aí a teoria mais insana de Alice Rivers, a de que ela seria a verdadeira ancestral da casa Went e que também estaria muito envolvida com a história da casa Lothstone. Essa teoria costuma partir do pressuposto que Alice Rivers não desapareceu completamente da história. Ela deixou um legado, se é que nós podemos chamar assim. Quer dizer, ela ainda estava viva quando a coroa finalmente retomou Harrenhal e chegou a algum tipo de acordo com o Lucas Lothstone, que foi o homem que recebeu o castelo durante o reinado do rei Aegon III. Isso pode parecer estranho, porque a Alice já teria mais de 60 anos nessa época, mas, de novo, aí entra o negócio dela parecer mais jovem, quer dizer, tem algum tipo de magia envolvido aí nesse meio. O que realmente chama a atenção aqui é o comportamento da casa Lothstone depois dessa época. Antes de assumir Harrenhal, eles não tinham fama de praticar magia ou de estarem ligados ao ocultismo. Só que algumas gerações depois, essa reputação mudou completamente. Um dos descendentes, também chamado Lucas Lothstone, junto com o filho dele, um cara conhecido como Capuz Negro, passaram a ser associados com acontecimentos sombrios. E ainda tem Danelle Lothstone, talvez a integrante mais famosa dessa família, lembrada nas lendas como uma feiticeira, uma bruxa que praticava magia negra dentro das muralhas de Harrenhal. Alguns até dizem que o George Martin teria se inspirado na Condessa de Sangue para fazer essa personagem. Quer dizer, parece que houve uma mudança brusca na casa pós Harrenhal. E daí que vem a ideia de que essa suposta ligação com o sobrenatural teria começado justamente quando Alice Rivers entrou para essa família. Quer dizer, a influência dela teria dado origem à fama macabra da casa Lothstone. E aí fica a pergunta, né? Como seria essa influência? Alguns dizem que ela apenas veio com o castelo, como se fosse um tipo de alma penada andando pelos corredores de Harrenhal, só que ainda viva. Outros vão dizer que ela chegou a se casar ou pelo menos ter filhos com alguém da casa Lothstone, depois que eles se mudaram para lá, talvez com o próprio Lucas, que ficou com o castelo, embora ele fosse casado com outra mulher. Em outras palavras, o sangue ou a influência, ou as duas coisas, de Alice, seria aí a origem dessa fama macabra da casa Lothstone. O que nos leva à pergunta mais importante. E o que aconteceu com o filho dela? Esse garoto, supostamente um filho de Aemond, desapareceu completamente da história oficial. Nós nunca descobrimos o seu destino. E é justamente aí que entra essa especulação, a de que ele teria vivido sob outra identidade, lá mesmo, debaixo das asas do morcego da casa Lothstone, e se tornado em algum momento o verdadeiro ancestral da casa Went, que também tem um morcego como escudo, aliás, vários morcegos, e que também teve como sede o castelo de Harrenhal, quer dizer, estaria tudo dentro de casa. Parece bem esquisito, né? Então vamos fazer aí um contexto rápido. Os Went, por tudo que a gente sabe, apareceram relativamente tarde na cronologia de Westeros. E eles já aparecem na história como cavaleiros a serviço da casa Lothstone, até que eventualmente herdaram Harrenhal após a queda de seus senhores, por causa daquela mulher, a Danelle Lothstone, que ficou maluca e tocou o terror de verdade, uma bruxa totalmente fora de si, até ser derrubada. E foi aí que o castelo foi entregue à casa Went. A ideia é que o filho de Alice teria abandonado a sua identidade como um descendente de Aemond e passado a viver de forma anônima, dando origem secretamente à linhagem Went. Muito legal, né? Só que na verdade não existem muitas provas a favor dessa teoria, além da vontade de que ela seja real. Tem até algumas pessoas que resgatam aquela história do bastardo de Harrenhal, um cara misterioso que lutou num torneio contra Sor Arlan, aquele do Duncan. Há quem diga que esse bastardo era justamente o filho de Alice e Aemon, mas aí ele já teria por volta de 60 anos nessa época,
o que tornaria pouco provável que estivesse num torneio, embora não impossível. E ainda tem um problema maior sobre essa teoria, que envolve justamente o tal menino. O filho de Aemon, se fosse mesmo dele, representaria uma ameaça direta ao reinado do rei Aegon III. Mesmo sendo bastardo, algo que nem nunca foi totalmente esclarecido, ele poderia servir como símbolo para os remanescentes da facção dos Verdes durante o pós-Dança dos Dragões. É difícil imaginar que figuras como a Baela, a Rhaena ou até mesmo o rei Aegon III simplesmente ignorassem a sua existência. Por isso, para que essa teoria funcione, é preciso assumir que o menino perdeu a sua identidade de alguma forma. Talvez tenha sido escondido, criado com outro nome, tido sua ascendência questionada ou até mesmo protegido por uma pessoa influente dentro da corte. Nada disso é impossível, e essa teoria se baseia aí nessa hipótese de ele ter trocado de nome, até que eventualmente deu origem a uma nova casa. Seja como for, até o momento o George Martin simplesmente não nos deu informações suficientes para confirmar qualquer um desses cenários. Ele só nos deu pistas e um buraco de 20 anos nessa história. O mais legal dessa teoria é que, se ela for real, isso implica que os atuais Stark, os filhos do Eddard, são descendentes de Aemond, porque a mãe da Catelyn era uma mulher da casa Wentz. Foi dela que a Catelyn e também a Sansa herdaram as maçãs do rosto mais altas, que é uma característica das pessoas dessa casa. De um jeito meio maluco, se essa teoria se confirmar, a linhagem da Alicent teria sobrevivido. E seriam protagonistas, ainda por cima. Chega, né? Isso daqui é loucura demais, até pra mim que gosta de teorias malucas. Já me conta aí mais uma teoria maluca que você quer ver discutida aqui no canal. Quero lembrar também que o meu livro O Canto da Coroa já está disponível lá na Amazon. Você encontra o link na descrição do vídeo e, chegando lá, ainda pode ler uma amostra de 5 capítulos antes de realmente comprar o livro. Por enquanto eu fico por aqui, um abração e até o próximo vídeo.